Fala, empreendedor. Vamos falar sobre fluxo de automação de IA e agente de IA? Eu quero te ajudar a entender a diferença entre esses dois mundos, tá? Até porque a gente tem falado bastante sobre agentes de IA. Então, existe uma confusão aí, uma pequena confusão, que não é só conceitual, prática também, que eu quero te ajudar a entender. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar com exemplos práticos, a diferença entre esses dois mundos. Beleza? Então vamos lá. Olha só, aqui é meu Substack, porque por sinal eu sobre esse tema eu escrevi hoje uma newsletter sobre isso, e se você tiver curiosidade, se você gosta de ler, eu te convido, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ir lá dar uma lida, tá? Então eu abordo justamente esse tema para quem gosta de ler. Eu mesmo gosto bastante de escrever, então eu fui lá e escrevi essa newsletter, beleza? Mas também há pessoas que gostam de assistir, né? Então vamos falar sobre isso aqui, beleza? Então basicamente é o seguinte: os exemplos que eu trouxe aqui foram exemplos práticos que eu utilizo aqui na JR e eu quero compartilhar com você. O primeiro deles, que é falando sobre um fluxo de automação, é o Jarvis Nutri, que por sinal, esse cara eu criei ele em agosto de 2023. Olha só, agosto de 2023 foi quando eu criei um dos meus primeiros fluxos de automação com IA, tá? E aqui é o exemplo prático dele. Então, deixa eu te mostrar para depois a gente falar um pouco sobre o conceito, tá? Então, o Jarvis Nutri, ele é um bot no Telegram que ajuda nutricionistas com aquelas atividades rotineiras, por exemplo, de cardápio personalizado, sabe? A gente chega lá no nutricionista e ele quer montar o nosso plano alimentar, a gente faz diversas perguntas e ele precisa dar uma dica para a gente como que eu vou preparar tal alimento com aqueles ingredientes que eu tenho em casa, por exemplo. Então, o Javis Nutri ajuda o nutricionista a resolver esse tipo de problema. E como ele está disponível no Telegram, se você tiver curiosidade, depois eu vou deixar aqui, tá o link na descrição para você lá conversar com ele. Por sinal, é bem legal. Então vamos lá. Olha só, esse fluxo, ele basicamente ele tem uma série de nós aqui que a gente não vai entrar no detalhe, que não é o intuito desse vídeo, né? Mas eu quero te falar que o coração que ele usa, o coração desse sistema está aqui, ó, nesses dois módulos aqui. Se você ainda não conhece, esse aqui é o Make, tá? Eu uso o Make e uso o NTN para desenvolver meus fluxos, meus agentes de IA. São duas ferramentas brilhantes. Então, esses são os dois módulos únicos que utilizam inteligência artificial. Os outros módulos, eles servem apenas de apoio, tá? Eles são os módulos que eu uso para poder criar o fluxo de fato. Beleza, então, aqui ele cria uma thread. Então, o que que é isso aqui? Ele cria lá um espaço no Assistant da OpenAI que vai funcionar como memória, tá? Que é justamente para que quando você esteja conversando com ele, ele lembre da conversa, ele tem o contexto, né? Então, basicamente é isso. Ele cria uma thread aqui, depois ele recebe a mensagem, aquela mensagem que chegou aqui, ó, nesse módulo, ele chegou aqui. Quando você manda uma mensagem para ele, chega aqui nesse módulo. E aí ele faz essa série de tratativas aqui e tal. Quando chega aqui, ele manda para a OpenAI. Então ele manda isso lá para o GPT. O modelo do GPT, ele vai receber essa informação, vai processar e vai devolver. Quando ele devolve, ele vai lá e manda, eu preparo, né, e manda a mensagem para o usuário de novo no Telegram. Perceba que ele faz isso. E aqui o fim de teste, ele entende se já terminou o teste gratuito do lead, né, nesse caso, e vai lá e deleta a thread. Mas basicamente é isso que ele faz. Aí você pode dizer, ah, tá bom, Jadson, mas isso aí é um agente de IA? Não, não é um agente de IA. Eu já vou te dizer por quê. Ele não é porque ele não tem acesso ao mundo externo. Basicamente, é essa grande diferença entre um fluxo de automação
e um agente de IA, que eu vou te mostrar também um exemplo prático que eu tenho aqui. Então perceba, ele é simples, ele recebe uma informação e devolve, recebe e devolve. Ele não precisa pensar, ele não é autônomo. Ele pensa para dar resposta, né? Porque uma inteligência artificial, ela vai processar aquela pergunta. E com base no contexto também, que é essa questão aqui da memória. Então esse é o único raciocínio, vamos chamar assim, que ele faz. É, Mas ele não precisa utilizar de outras ferramentas, de outros artifícios para poder tomar uma decisão. Ele simplesmente vai lá e executa. Quer um outro exemplo? Por exemplo, a pessoa diz assim para você: "Ah, eu tenho um agente de IA que faz postagem nas redes sociais". Isso não é um agente de IA. Por quê? Se ele faz postagem, pensa comigo, um fluxo de automação de postagem nada mais é do que receber um texto, processar aquilo e dizer se aquilo ali vai ser um carrossel, né? Por exemplo, um carrossel lá no Instagram, se ele vai ser um post e tal, ele pode criar uma imagem, mas não passa disso, ele não precisa ser autônomo, tá? Já tô até dando um spoiler aqui, tá? Então ele não precisa ser autônomo, ele simplesmente vai lá e executa aquela ação. Quando a gente fala de agentes de IA, não, aí a brincadeira é diferente. Eu tenho aqui um exemplo de um agente de IA para delivery, que esse aqui é um caso real que a gente tem aqui na JE. Eu vou deixar também o link na descrição aqui para você ir lá e conhecer, tá? Então, se você tem um delivery, esse cara aqui pode te ajudar. Mas, enfim, falando basicamente desse cara, o que é que ele faz? Aqui, nesse nó, ele recebe a mensagem. Então, eu tenho um outro fluxo que ele é responsável por receber a fila de mensagem, então ele monta uma fila de mensagem. Ah, e por sinal, esse cara aqui funciona no WhatsApp, tá? Então, ele é um agente de vendas para delivery. Então, ele recebe essa mensagem no WhatsApp e depois entrega aqui para esse fluxo. Vamos pensar assim. Esse primeiro nó aqui, ele é responsável para dizer se está dentro do horário de atendimento ou não. Então perceba que essa informação sobre o horário de atendimento eu não dou para o agente. O agente é esse cara aqui, tá? O agente é esse cara aqui. Se você é um empresário novo ou você é um dev e ainda não conhece o NTN, eu estou dando essa pincelada aí para todo mundo ficar na mesma página. Caso você seja um dev já de profissão aí também, é, mas profissional, né? Você já sabe do que eu estou falando aqui, mas fica aí que acredito que esses conceitos também vão te ajudar, tá bom? Então vamos voltar. Aí beleza, ele recebeu a mensagem. Como o delivery ele tem horário de funcionamento, né? Ele precisa, antes de eu mandar para o agente, se o cara está chamando o delivery, ah, eu quero fazer um pedido às 9 horas da manhã, o delivery não está funcionando. Então, simplesmente existe um processo fixo aqui que vai determinar se está dentro do horário, se vai ele vai saber, né, se está dentro do horário de atendimento ou não e devolve a mensagem lá no WhatsApp do cliente. Basicamente é isso, tá? Perceba, não tem inteligência nenhuma aqui, eu não preciso utilizar a inteligência artificial para isso. Não há necessidade. Agora, quando ele precisa tomar uma decisão, aí beleza, agora sim vem o agente. Lembra que eu falei, quando eu estava falando do fluxo de automação, eu disse que ele não era autônomo? Esse cara aqui é. Então aqui eu estou usando o Assistant da OpenAI. Então, aqui também eu estava usando. Você vai dizer, nossa, Jadson, agora eu estou confuso. Calma. O Assistant da OpenAI, ele é um agente também, porque você consegue dar acesso a ele a ferramentas, ao mundo externo. Mas ele não necessariamente precisa ter acesso ao mundo externo, tá bom? Então, por isso que eu utilizei aqui sem as ferramentas. Voltando aqui, quando eu dou acesso ao mundo externo, agora sim eu estou dizendo para ele que ele vai se comportar como um agente, tá? Então agora ele é uma inteligência artificial que toma suas próprias decisões com base no contexto. Ele entende o que ele precisa fazer, claro que tem um conjunto de instruções que a gente passou, né, no prompt, mas para que ele siga essas instruções, ele precisa ter acesso às ferramentas para ele poder entender qual é o momento que ele vai utilizar. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? O cliente chegou e disse que ele quer saber quanto é que está o preço do pastel. Existem diversas ferramentas que esse assistente aqui, que esse agente ele tem acesso. Uma delas é o cardápio.
Uma delas é o cardápio, onde ele vai consultar o cardápio para poder trazer o preço daquele produto que o cliente pediu. Ele também quer saber, suponhamos agora que ele quer saber se esse pastel está em promoção, por exemplo. Se hoje é dia de promoção. Para ele responder essa pergunta, se hoje é dia de promoção, ele precisa ter acesso a uma ferramenta de data. Ele precisa saber que data é hoje. Então ele vai, consulta a data de hoje, depois ele vai no cardápio e vê, opa, pera, hoje é quarta-feira, suponhamos, sim, tem promoção, tá aqui o preço. Um outro ponto também que ele faz é, ah, a, o cliente foi lá e disse que o pedido dele chegou com problema, chegou atrasado, coisa do tipo. O agente, ele não vai tomar essa decisão sozinho, ele não vai resolver o problema. O que que ele faz? Ele chama o suporte. Ele anota o pedido do cliente e diz: espera um pouquinho que eu vou chamar o suporte humano. Então ele aciona essa tool aqui de suporte humano. Esse cara também faz venda, então ele não faz só o atendimento, né? Ele faz venda. Opa, beleza. Tem tal produto? Tem. Você quer comprar? Quero. Então me dá teu endereço, forma de pagamento, a quantidade que você quer e tudo mais. Então, quando ele informa tudo isso, o pedido é fechado e é enviado para essa outra tool aqui, que é a de gestão de pedido. Essa tool de gestão de pedido, ela vai registrar o pedido no banco de dados, vai mandar esse pedido para a cozinha, para que a cozinha possa processar. E depois ele retorna e devolve para o cliente a resposta dizendo: olha, o seu pedido já está sendo preparado. Então perceba, ele faz isso tudo sozinho. Não existe uma programação que diz: se acontecer isso, faça aquilo. Uma programação manual. A programação está dentro das instruções que foram dadas para ele. E ele que vai entender se deve ou não tomar aquela decisão. Um outro ponto também, suponhamos que o cliente faça uma pergunta sobre se o delivery também funciona, se tem atendimento presencial. Essa informação está dentro da base de conhecimento dele. Então, eu acabo colocando essa informação na base de conhecimento. Então, quando ele precisa extrair essa informação, ele vai dizer: poxa, espera, deixa eu ver se ele abre mesmo. Então ele vem, consulta essa tua aqui e devolve a informação para o usuário, tá? Então é sempre assim, ele vem, consulta, grava na memória e depois devolve, tá? Então essa memória aqui também ele utiliza, que é para poder manter o contexto da conversa, ele não tem que ficar fazendo consultas em vão, né? Ele já precisa ter isso de fácil acesso. Então, pessoal, basicamente é essa a diferença, tá? Então, da próxima vez que você, que é um dev, que está começando agora, que você for construir uma automação, você agora já tem uma noção do que é fluxo de automação versus um agente de IA. Uma outra coisa também, caso você seja empresário, queira contratar um serviço de IA, você também já tem essa noção, você já tem esse conceito, você já viu aqui na prática um funcionando, e aí você já sabe. E para você também, que é colega de profissão, cara, isso aqui também é muito útil para que você consiga passar esse conhecimento para o seu cliente e ele saber, né, que de fato o que que ele está contratando. Até porque a precificação é diferente. Uma coisa é eu construir um cara como esse aqui, né, que é um fluxo de automação com inteligência artificial. Outra coisa é eu desenvolver um agente de IA, que eu preciso garantir que ele siga essas instruções, que ele tenha essas tools, desenvolver toda essa mecânica, essa inteligência para ele. Então são mundos totalmente distintos, mas que acabam, né, eh, se misturando aí devido a muitas informações. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo eu queria passar essa informação para você. Eu vou te convidar a conhecer a minha newsletter lá no Substack. Eu vou deixar aqui também nos comentários, como eu falei no início do vídeo, para você ler e você seguir lá.
Essa é uma das primeiras postagens que eu estou fazendo. Eu espero que você goste. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço.